Deus, amado e bondoso Pai, diante da Tua presença, Deus, é que estamos diante de um Deus 3 vezes santo, Criador de tudo, e com mão poderosa também mantém, ó Pai, a existência, em perfeita ordem, ó Pai, tudo que criaste. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos traga essa pequena porção da Tua palavra, a nos instruir, ó Pai, a falar, ó Deus, ao nosso coração, a conhecer mais de quem é o Senhor, para que possamos, ó Pai, à medida do que o Senhor nos revela, também viver para a honra e para a glória do Teu santo nome. Ó Pai, capacita a quem fala, a quem ouve. Nada vai adiantar, ó Deus, se o Teu Santo Espírito não aplicar essas palavras ao serem faladas, ao serem ouvidas e recebidas, ó Pai. Portanto, aplica, ó Deus, essas palavras no nosso coração através do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar e certamente você já deve ter a dimensão de que cada letra, cada vírgula, cada tio da palavra de Deus é revelação de Deus para nós, povo dele, né? E em Gênesis isso se torna ainda mais latente. Eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito dessa passagem nas Escrituras que tem falado bastante comigo e tem trazido lições de Deus para a minha vida e creio que também há de trazer para a vida dos irmãos. E no verso 1, logo no início, nos diz que em um tempo oportuno, ou seja, no princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. E note o seguinte, meu irmão, minha irmã, só Deus poderia trazer a existência porque só Ele existia nessa época, nesse tempo oportuno, por assim dizer. E só Deus, soberano em poder, é que poderia criar todas as coisas, tendo em vista que nada existia. Nada. Então Deus, a partir do nada, criou céus e terra, nos diz aqui o verso 1. E o autor bíblico nos aponta lá para o princípio. No princípio criou Deus. Então, lá no começo de tudo, aponta para um Deus que é desde a eternidade e que é para toda a eternidade. É um Deus que é de eternidade a eternidade. E é nesse Deus que nós cremos, meu irmão, minha irmã. E o texto segue e é taxativo. Criou Deus céus e terra. Então, Deus trouxe à existência do nada um mundo tão grandioso, tão complexo, tão diverso. E não somente criou, mas também mantém tudo isso em perfeita ordem. Note que as estações do ano, ela transcorre e ela não depende de que você faça qualquer ação ou de que você intervenha de alguma forma, porque Deus criou e mantém isso de uma forma perfeita. Não depende do acionamento de ninguém, nem mesmo comando de voz pela Alexa que fosse. Note que Deus, Ele cria, mantém, e é nesse Deus que nós cremos. E eu queria aqui já deixar para nós uma primeira aplicação. E é que a primeira aplicação é que planejamos, é de planejarmos, aliás. E assim como Deus fez a criação, as nossas ações. Então, o que fazer, quando fazer? Deus criou os céus e a terra no princípio. Então, isso nos diz do planejamento de Deus a respeito da criação. Então, se você pegar tudo isso e você aplicar primeiramente no âmbito espiritual, isso se torna ainda mais necessário. Tempo de devocional, tempo de oração, tempo de comunhão, Mas você certamente não vai falhar se você aplicar isso também na sua vida cotidiana, nos seus estudos, no seu trabalho. Você planejar as suas ações como Deus planejou,
você também não erra. Aplicar ali na família, nos estudos. E quando a gente parte para o verso 2, nós vemos a progressão de Deus na criação. O versículo diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Note que Deus não cria tudo de uma vez. Ele é progressivo. Ele vai dando passos na criação. E especialmente nessa parte tem me ensinado muito. Porque muitas vezes, com um coração ansioso de querer ver o fim das coisas, de querer ver uma obra concluída, de querer ver um estudo concluído, um trabalho concluído, às vezes a gente perde a dimensão da progressão em que precisamos conduzir. E assim como Deus conduziu também a criação de tudo, Ele vai de passo em passo, né? E tem me falado bastante ao coração, como eu falei para os irmãos. Deus na criação, Ele vai criando e depois Ele vai melhorando aquilo que Ele criou. E um ponto a ressaltar é que o Espírito de Deus, nessa passagem, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, e o Espírito aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo do Senhor, estando junto na criação, e já trazendo aqui para os irmãos também uma segunda aplicação que tem a ver com a nossa progressão. Depois que você der o primeiro passo, seus afazeres na sua vida devocional, na sua vida com Deus, nos seus estudos, no seu trabalho, então você deve dar o segundo passo. Então, aquilo que você começar, você termina. Quando você vir ao culto, fique até o final. Quando você começar seu momento de devocional, não se disperse. Vá até o final. Termine. Firme no propósito de servir a Deus. No âmbito escolar, aí, jovens, iniciando curso na faculdade, planeje bem, como a gente viu na primeira aplicação, e continue, termine o curso, vá firme no propósito que você traçou. Já que aprendemos que antes vem o planejamento, inclusive, quando for começar uma obra, siga firme. E aí, progredindo, verso 3, 4 e 5, nós vemos Deus trazendo à luz a existência apenas com o poder da sua palavra. E não é só isso, mas nós vemos um Deus que avalia, a sua criação. O texto diz que Deus viu que aquilo que Ele criou era bom, a luz era boa, e logo Deus vai dando finalidade para aquilo que Ele criou, colocando a luz para fazer separação entre luz e trevas, e além disso, Deus dá o nome à luz dia e às trevas noite, para o momento das trevas ali, noite. E somente o dono é que pode dar nome, E eu queria falar um pouquinho mais disso mais à frente para os irmãos, mas aqui eu já trago também uma terceira aplicação, de Deus para as nossas vidas. E a terceira aplicação nos ensina a avaliar aquilo que é feito. Deus fez e viu que era bom. Quando você terminar seu momento de devocional, de leitura da palavra, de oração, avalie o que Deus quer falar contigo através do texto lido. Avaliou? Vá em frente pedindo força e direção para Deus, para você colocar em prática aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. E aqui, me parece, Adriano, um ciclo PDCA, Planejamento, ação, e por aí vai. Me parece, só fiquei com essa impressão. Mas depois de criar a luz, Deus usou para fazer separação, entre luz e trevas, dia e noite. Nunca se esqueça, aquilo que você cria traz consigo a sua marca. E somente o Criador é que pode dar nome para as coisas, Quando você tem um filho, normalmente é os pais quem dá nome à criança, E o princípio aqui é o mesmo, E aí eu queria
que você corresse o olho lá no finalzinho do capítulo 1, versos 26 a 31. Igualmente importante. Diz o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. E agora Deus cria aqueles que haveriam de ser, por assim dizer, seu mordomo, né? Em cuidar de toda a criação, de tudo aquilo que Deus fez. Deus delega ao homem a missão de cuidar, de sujeitar, né, toda a criação ali. Diz ainda o trecho que Deus criou homem e mulher, e nada diferente disso, né? E não só isso, no verso 28, finalzinho, diz que Deus os abençoou. Note que a tudo quanto Deus criou, ele avaliou e viu que era bom. Ao homem, e aqui é genérico, né? Homem e mulher, Deus abençoou e a partir daí deu algumas tarefas: fecundar, multiplicar, povoar a terra, sujeitar a criação, dominar. E finalzinho do verso 30, Deus nos diz que assim se fez. No verso 31, novamente, Deus avalia a sua criação. Até ali, e agora ele chega a uma conclusão ainda maior, né? Ele vê que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Então é um Deus que planeja, que executa, que avalia, e que nessa progressão ele trouxe resistência ali todo mundo, né? Houve tarde e manhã o sexto dia. Tudo aquilo que Deus criou lá no primeiro dia permanece em sua progressão ali. E aqui no sexto dia a gente vê ainda tudo se firmando, tudo firmado desde o primeiro dia da criação de Deus. E aí eu trago para os irmãos nossa quarta e última aplicação, que nos mostra Deus criando o homem e delegando, né, tarefas para o homem. Tudo junto, né? Aqui, planejamento, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, progressão na criação do homem, avaliação e agora delegação, né? Replicação, ou talvez discipulado, né? Você vê o homem sendo instruído das suas tarefas, sendo direcionado àquilo que ele deveria fazer. E eu penso que você e eu deveríamos também aplicar isso no nosso contexto que você tiver, meu irmão, minha irmã. E depois de pregar o evangelho do Senhor e a respeito da salvação, também instrua a pessoa na fé. Seu amigo de estudo, de trabalho, seu filho, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, onde você estiver inserido. Então, que você possa planejar suas ações, em especial o que tange a sua vida espiritual, que você possa executar, que você possa avaliar, que você possa discipular, e assim que possamos aprender com a criação de Deus, que é desde a eternidade,
e vai ser por toda a eternidade, Deus, sobre as nossas vidas. E que Deus assim os abençoe.